Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje o nosso papo vai ser sobre quadrinhos. Eu tô aqui com os 3 primeiros volumes do Sage Yojimbo, ou o Sagi Yojimbo, como prefiram, enfim. Os primeiros 3 volumes que já foram publicados aqui no Brasil pela editora Hyperion, que está fazendo esse resgate, né, trazendo o personagem aqui para o Brasil com as histórias em ordem cronológica, tudo certinho, tudo bonitinho. Tem um projeto para publicar a primeira fase do personagem, pelo menos, né, que são 7 volumes. Já temos 3, o quarto já está em financiamento coletivo. Inclusive vou deixar o link aqui para quem quiser depois, né, conferir e de repente apoiar. Mas aqui eu vou comentar um pouquinho do que a gente já tem e um pouquinho sobre o personagem, beleza? Então, vamos nessa? Então olha só, pessoal, para a gente começar aqui a nossa viagem pelo universo do Sage Yojimbo, o que tem de interessante para a gente começar a conhecer o personagem? Ele foi criado pelo quadrinista Stan Sakai em 1984. Primeiro, ele apareceu esporadicamente ali com histórias curtas, em coletâneas que basicamente traziam histórias de animais antropomorfizados, como é o caso do Sage. Mas aí ele foi ganhando o gosto público e a partir de 1987 ele ganhou revista própria e aí a popularidade foi só aumentando, tanto que ele continua um personagem com muitos fãs hoje em dia, não está parado, né? Tem coisas novas sendo produzidas com o Sage, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais pra frente no vídeo, mas assim, só para vocês terem uma ideia inicial de como ele surgiu. Na verdade, o Coelho Guarda-Costas, né, ele é inspirado em diversas coisas. Ele tem, por exemplo, influência do Akira Kurosawa, inclusive no nome, né? O Akira Kurosawa tem um filme de 1961 chamado Yojimbo. E esse título, na verdade, né, o Yojimbo, foi incorporado ao nome do personagem. Aqui um esclarecimento importante. O Sage Yojimbo não é o nome dele, tá? O personagem se chama Miyamoto Usagi, até porque ele foi inspirado por um famoso espadachim chamado Miyamoto Musashi. Tá? O Yojimbo é a profissão dele. Yojimbo significa guarda-costas, né? E esse Yojimbo, como eu acabei de falar, é uma homenagem ao filme de 61 do Akira Kurosawa. Eu vou começar a mostrar um pouquinho da revista para vocês, mas só para a gente continuar falando aqui do Sage. Na verdade, ele teve essas várias inspirações, né? E ele é aquele clássico, né? Ronin, né? Samurai, né? O samurai sem mestre, melhor dizendo. E aqui vai ter também diversas outras influências e homenagens à cultura japonesa de uma maneira geral. Cultura japonesa e outras também, né? Porque a gente pode apontar aqui um pouquinho, né? Olha só para mostrar aqui para vocês, olha. O início, né? Um pouquinho da origem do Sage, né? E tal. Batalhas que ele já participou, como ele se tornou, né, um Ronin, né, um samurai sem mestre, mas enfim, pra gente fechar a questão das influências. Claro, óbvio e evidente, Lobo Solitário, né, a gente vai ter aqui o Zatoichi, né, o samurai cego, que aqui ele ganha uma versão bem particular, que é o Zatoino, né, eu vou mostrar ele pra vocês daqui a pouco. A gente tem outras homenagens, como por exemplo o Godzilla, que vai aparecer em umas histórias aqui, não exatamente o Godzilla que vocês estão pensando, tá, a versão Stan Sakai do Godzilla, que é bem bacana também. E claro, outra influência marcante aqui é o Bárbaro Gru, o Errante, né, vou mostrar aqui pra vocês, olha, já nas primeiras histórias ele faz uma pequena pontinha aqui, né? O Gru, para quem não conhece, é o personagem criado pelo Sérgio Aragonés. E o Stan Sakai foi, durante muito tempo, letrista das histórias do Gru. Ele letreirou, todas não, mas praticamente todas as histórias, a maioria das histórias do Gru, que aliás é outro personagem que, na minha opinião, merecia uma coleção no estilo do Sage Yojimbo, aqui em ordem cronológica, com todas as historinhas. Então tem essa relação próxima do Stan Sakai com o Gru. Ele vai fazer outras brincadeiras com esse personagem ao longo da série, né? Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês. Mas assim, só pra vocês já começarem a se acostumar com o estilo, né, do Sakai. E nessas primeiras histórias, nesse primeiro volume, na verdade, a gente vai ter as primeiríssimas histórias, né, do Sage Yojimbo, aquelas que foram publicadas nas coletâneas esporádicas, né? Mas aqui a gente vai sendo apresentado a diversos personagens que vão aparecer ao longo da série. Nessas primeiras histórias, é como se fossem pequenos episódios. São histórias mais curtas, né? E os personagens vão aparecendo aqui e ali, mas já começa a se delinear um plot principal para a série, mas que ele não necessariamente vai ser abordado em todas as histórias, né? Então a gente vai ter aqui, olha, por exemplo, a aparição do Genosuke, um samurai, que é esse rinoceronte aqui. Um samurai meio sabidão, espertalhão, né, caçador de recompensas, então ele sempre tenta enganar o Sage de alguma maneira, às vezes vice-versa e tal, então eles vão desenvolvendo essa relação, e diversos outros personagens. Eu acho que eu separei aqui, ó, deixa eu mostrar aqui um pouquinho também do traço, né, do Sakai. Apesar dele ter essa aparência meio cartunesca, né, e de lidar com animais antropomorfizados, né, e tudo mais, nem sempre as histórias vão para esse lado mais cômico, tá? Pelo contrário, às vezes o Sakai ele vai adaptar lendas da cultura japonesa, né, seres sobrenaturais, pequenas parábolas, né, mostrando de fato algumas coisas relevantes da cultura japonesa, tanto que a série ganhou prêmios por causa disso.
né, e foi escolhida algo como se fosse um bom exemplo para aprender a cultura japonesa, né, alguma coisa nesse sentido. E aqui, olha, deixa eu mostrar aqui o Zatoino, o samurai cego aqui, que na versão do Sakai é esse porco. Ele é cego, mas ele tem um olfato muito desenvolvido, então o olfato meio que substitui a visão dele. Então ele faz essas brincadeiras com diversas coisas, né, da cultura japonesa, com diversos personagens interessantes da cultura japonesa, mas sempre também com esse tom sério. O Usagi, ele tem uma história meio trágica, né? E a gente vai descobrindo isso ao longo dos episódios e tudo mais. E tanto que na maioria das vezes, olha, apesar do traço cartunesco do Sakai, o Usagi, geralmente ele tá com uma cara meio enfesada aqui e tal. Vez por outra rola umas brincadeiras também, mas ele normalmente é um personagem mais sério do que você imaginaria, né? Só pelo fato de eu dizer que ele é um coelho samurai. Aqui no segundo volume, a gente vai ter as histórias já da série própria, né, do Usagi. E a gente vai começar justamente, aqui são 6 histórias, que vão contar a origem, né, completa do Usagi. Então a gente vai começar aqui nele com um duelo bem estilo samurai mesmo, e até bacana pra gente ver. Deixa eu tentar aproximar aqui, olha. O estilo do Sakai, como ele constrói as cenas e tal, e os confrontos, né, as lutas de espada, são bem interessantes. Ele tem um traço que eu acho bem dinâmico, bem fluido, né, que dá pra você perceber o movimento que ele quer passar ali e tal, então isso é bem bacana. Mas nessas primeiras histórias, né, nessas 6 histórias do segundo volume, a gente vai ter aqui a origem completa do Usagi, né, o treinamento dele, né, como é que ele se tornou um samurai sem mestre e tudo mais, explicando algumas coisas também da traição, né, que o mestre dele, salvo engano, é o Lord Mifune. Todo o treinamento do Usagi, vamos por partes, né? Todo o treinamento do Usagi, como é que ele se tornou um grande samurai participando de uma escola quase esquecida, que ele era o único aluno ali de um professor meio desacreditado, que é justamente esse leão aqui, né? E aí ele vai servir o Lord, né? O Lord Mifune se torna ali um integrante, um guarda-costas, né? Desse Lord. Só que em uma das batalhas, esse Lord ele é traído e acaba morrendo. E aí ele se torna um samurai sem mestre. E tudo isso aqui vai sendo contado em detalhes nessas 6 histórias. Ele encontra aqui o Genosuke, né, e vai relembrando o passado dele e vai contando essa história de origem. Então, a gente tem ali uma trama em 2 períodos, né? O período atual, vamos chamar assim, que ele está contando para o Genosuke, e ele vai relembrando o passado. As histórias do Usagi, elas são ambientadas no período Edo do Japão, né? O Japão feudal, ali, mais ou menos isso. Então, por isso também que ele vai abordando várias coisas da cultura. Por mais que ele não vá citar ali diretamente, ou vai lhe dar uma aula sobre isso, né? Ele vai incorporando, olha, vários elementos. Aqui a batalha, onde o Lord Mifune foi morto e tudo mais, né? A própria capa aqui, olha, com uma armadura de samurai e tudo mais. Então, o Sakai, ele vai abordando esses aspectos da cultura japonesa em geral e vai contando uma história bem interessante, bem divertida, ao mesmo tempo interessante e às vezes em algumas histórias até meio filosófica, assim, quando ele vai adaptando as parábolas, quando ele vai utilizando as criaturas do folclore, né, da mitologia ali oriental, japonesa de uma maneira geral. Então é uma leitura bem interessante. E agora, olha, pra gente mostrar um pouquinho também do terceiro volume, ele tem essa capa, essa sobrecapa, melhor dizendo, porque este volume foi o que eu peguei no financiamento coletivo, tá? E através de uma recompensa lá que pegava os volumes anteriores. Então, quem participa dos financiamentos, as revistas vêm com essa sobrecapa, né? Tá aqui a capa original, vamos dizer assim, da revista. E você também ganha cards, né? Olha só. Cards dos personagens aqui, né, dos principais personagens, com a historinha deles atrás. O que pode ser interessante também, porque eu vou aproveitar aqui a oportunidade. Quem tá ligado no movimento, quem assiste os vídeos aqui do canal, sabe que eu comentei tanto sobre essa versão dos quadrinhos do Usagi, enquanto estava no financiamento do terceiro volume, mas eu também comentei sobre um RPG da Retropunk, baseado nas histórias do Usagi Yojimbo, que vai sair ainda este ano. Então, se você curte, tá interessado no RPG ou curte a revista, de repente vale a pena fazer esse cruzamento de informações, né? Tem bastante coisa, tem bastante material, né, que já saiu e que tem possibilidade de sair aqui no Brasil sobre o Usagi Yojimbo, pra gente ir conhecendo melhor esse universo, né, criado pelo Stan Sakai e aplicar isso quando a gente for jogar o RPG do Usagi Yojimbo, né? Então, quem gosta do personagem ou quem passar a conhecer o personagem através de um desses 2 lançamentos aí, com certeza vai ter bastante coisa para explorar. Aqui nesse terceiro volume, a gente vai voltar, né, as histórias episódicas, vamos dizer assim, né? Porque no volume 2 a gente teve uma sequência de histórias contando, né, a origem do Usagi, e nesse a gente volta para aquele esquema de histórias mais ou menos fechadas, né? Mas de vez em quando tocando ali naquele plot principal da traição do mestre, né, do Lord Mifune e tudo mais, e a suposta vingança, né, ou dívida de honra que o Usagi tem, né, de vingar a morte do Lord. E aqui, olha, como eu falei, às vezes a gente vai ter criaturas meio que sobrenaturais e tal, e pegando coisas interessantes. Aqui um inimigo meio
meio demoníaco e tal. Então, assim, as histórias são bacanas, são divertidas, a leitura é fluida, muito embora ele coloque muita informação, assim, sobre essas questões culturais, etc e tal, isso não torna a leitura pesada nem cansativa. Pelo contrário, ele cria tramas rápidas, interessantes e que ainda assim te conseguem passar todos esses elementos, ou uma parte desses elementos que eu estou citando aqui desde o início, né, de influências culturais, homenagens e etc. E só para a gente já ir encaminhando para o final aqui, uma dessas histórias do terceiro volume, ela vai fazer ainda mais homenagens ao Gru, o Errante. Olha, na página de abertura aqui, quem lembra, né, quem leu as histórias do Gru, sabe que sempre tinha aqui um poeminha e tudo mais, então ele vai fazer uma referência direta ao estilo de abertura, né, das histórias do Gru, e nessa trama aqui em particular, ele vai usar diversas referências, diversas frases, né, que apareciam nas histórias do Gru e tal, e vai fazer mais essa homenagem. Inclusive aqui, olha, se eu separar aqui no final da história, ele vai inclusive colocar aqui, olha, a equipe criativa do Gru. Ele aqui, o Stan Sakai, o Aragonés, o Mark Evanier, que era o escritor, e o Tom Lutz, que era o colorista. Então ele faz essa homenagem aqui, até porque nesse período ele estava fazendo as duas coisas, né? Ele estava trabalhando como letrista nas histórias do Gru e também começando a produzir as histórias próprias dele aqui com o Seiji Yojimbo. E só pra gente fechar aqui as informações, nesse terceiro volume a gente tem aqui um breve encontro, né, do Seiji com as Tartarugas Ninja, ou melhor dizendo, com o Leonardo. É uma historinha curta, né, que saiu numa edição especial. Eles tiveram outros encontros, né, ao longo dos anos, mas esse aqui foi o primeiro, né? Então eles lutam juntos aqui e tal, né? E só a título de curiosidade, o Seiji Yojimbo, ele chegou a aparecer no desenho animado das Tartarugas Ninja, naquele primeirão, né, que passou aqui no Brasil, chegou a aparecer em alguns episódios, e também apareceu, esses aí eu não assisti, né, mas eu pesquisei, nas séries animadas das Tartarugas Ninja, ele chegou a participar também de alguns episódios de séries mais recentes. Inclusive, na Netflix tem uma animação nova do ano passado, do Seiji Yojimbo, na verdade uma adaptação, né? Aquela mania que eles têm de tentar às vezes modernizar o personagem. A gente não vai ter o Seiji Yojimbo, a gente vai ter um descendente dele, né? Então as histórias vão se passar na Neo Edo, do Japão, no século 26, salvo engano. Mas assim, eu assisti os primeiros episódios, tem uma pegada que lembra um pouquinho dessas histórias aqui, apesar de não ser o mesmo personagem, né, de ser um descendente dele, também vale a pena para você ter uma ideia, né, do universo do Seiji Yojimbo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui a dica, né, do Seiji Yojimbo. Quem quiser se aprofundar mais no universo dele, seja nas revistas, seja no RPG, fica feito o convite aqui, né? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, sempre muito importante. O que vocês acharam aí do Seiji Yojimbo pra gente continuar trocando ideias, beleza? E a gente se encontra na próxima resenha.